Companhia perfeita é uma grande atrapalhada. Mais um vídeo que seremos xingados nos comentários porque nós assistimos esse vídeo. Esse vídeo não, esse filme. Todo filme que a Nós gente assiste, esse a filme. gente é xingado. Fique à vontade, gente. Dando um like, me dando dinheiro, pode me xingar. Você vai ser banido, mas pode xingar. E obrigado às pessoas que defendem a gente. Beijo no coração de vocês. Quem dá like, quem me dá dinheiro. Obrigado. A Companhia Perfeita traz novamente aqueles velhos questionamentos sobre IA. Será que a inteligência artificial vai nos substituir ou até mesmo nos dominar? Bom, se todo mundo for burro igual os personagens desse filme, então com certeza... Concordo. Pior que é, ó. Os personagens... Não, isso não tem como falar. É assim, ó. É porque é difícil você competir com a inteligência artificial quando você tem a burrice natural. Aí não tem competição mesmo, tá ligado? Aí não tem o que fazer, Sim, gente. nós estamos lascados. Os personagens desse filme são tão burros que a inteligência artificial não é nem mais o foco dele, mas sim a própria estupidez natural do ser humano. Então... Eu concordo com isso. É, exatamente Se isso. você gosta de ver 1h30 de gente sendo extremamente atrapalhada, esse filme é pra você e eu vou analisar ele agora. Josh e... Mas é legal, sabe por quê? Vou dar um spoiler já, né? Ele vai contar, né? Porque as pessoas são burras, aí a gente torce o quê? Pra elas se foderem e elas se fodem. Então, tipo... Elas morrem, né? É isso que a gente gosta de ver. Delicioso. É esse que é o sabor. É essa que é a diversão. Esse daqui ver pessoas estúpidas. É o filminho de terror indo de ralo. genérico. É isso. Que você torce pra pessoa morrer, ela morre. E você fala, nossa, que bom que morreu. Exatamente. Gostoso ver a pessoa morrendo, né? Delícia! Iris são um casal de namorados que estão indo passar um final de semana com outros amigos numa cabana. Numa cabana que tá ali no fim do mundo, completamente isolada da civilização. Tipo, a cidade mais perto está a mais de 20 km de distância de lá. E é engraçado que eles foram num Hyundai Ioniq 5, que é um carro elétrico que não se dirige sozinho, mas ele foi se dirigindo sozinho, esse carro. O carro tá possuído. E não só o carro foi se dirigindo sozinho, como ele também andou por estradas que não estão mapeadas pelo GPS. Ou seja, mesmo que ele fosse um carro 100% autônomo, ele não teria como andar por uma estrada que não tá no GPS. Você tá reclamando do Hyundai quando existe uma robô IA no filme? Isso é verdade. Por favor, né? Calma lá também. Do lado do cara é uma robô. Não sei se é muito realista. Mas vambora. A gente tá possuído. Chegando lá, eles são recebidos pela Cat, uma amiga de longa data do Josh. É porque nesse início aqui, né, ele ainda... Ele fica, mas e aí? O que será que são? É. Ah, não sei o que. Quem será que é a namorada? Aí fica essa tensãozinha, pum! A namorada dele, na verdade, é um robô. Não feche com robô, não quero saber de robô. Não quero. Só que isso eu já tinha notado no início do filme, lembra? Eu que notei, doido. Eu que notei. Eu notei também. Eu falei, a menina tá de olho aberto. Você notou que o outro maluco era? Você notou que ela estava dormindo de olho aberto, você não notou que ela é um robô. Eu falei. Eu falei, ela é um robô. Eu que falei. Eu falei primeiro. Nossa. Você falou que ela tava dormindo de olho aberto, eu falei, ela é robô. Tá bom. Pode voltar, tá gravado. Não tá gravado. O Eli, um outro amigo do Josh, o Patrick, que é o namorado do Eli, e o Sergei, que é o dono da casa e também é o marido... O Sergei. Não tô rindo por isso, não. Eu não ri por causa do nome dele. É um nome russo, né? Comum. Eu ri porque ele fala uma hora que ele faz trabalho sujo. Dirty works. Só que, na verdade... Ah, depois eu falo. Vamos lá. Só que ele trabalha... Não vamos dar spoiler não do vídeo. Sigamos. Durante o jantar, o Patrick conta como ele conheceu o Eli, que foi durante uma festa fantasia, e ele diz que foi amor à primeira vista, algo simplesmente clicou na cabeça dele. É como se ele tivesse sido feito para amar o Eli. amor é tão e a Iris lindo, diz né? que também foi assim com ela. Ela conheceu o Josh num supermercado, viu ele derrubando um monte de laranja e foi amor à primeira vista. Para ela também foi como se algo tivesse clicado na cabeça dela. Daí à noite, o Josh e a Iris realizam o amor. Na verdade, parece que só ele realizou alguma coisa, porque ela está completamente inabalada pela performance dele. Não tem um pingo de suor nessa mulher, uma respiração mais ofegante. Parece até aquelas cenas de anime que aparece um vilão muito poderoso e o nosso protagonista desce o cacete nele e não faz nem um arranhão nele. No dia seguinte, eles se arrumam pra ir curtir um pouquinho na frente do lago, mas o Josh diz que acordou com ressaca e fala pra Iris
ir sozinha que depois ele vai encontrar ela lá. O maluco realmente usou todo o chakra dele na noite passada e a Iris tá zero bala. Pouco tempo depois que ela chega no lago, o Sergei se junta a ela. Ela fica meio desconfortável de estar sozinha com ele e diz que vai voltar pra cuidar do Josh. Mas o Sergei insiste para que ela fique e ainda pede pra passar protetor solar nas costas dele. E aí ele começa a ir pra cima da Iris, começa a tentar beijar ela, agarrar ela, dizendo que tá tudo bem porque a Cat deixou ele fazer isso. E a Iris obviamente se defende, ela dá uma garrafada na cabeça dele. E aí ele revida, ele começa a tentar sufocar ela e ela, sem nenhuma outra escolha, enfia uma faca no pescoço dele. Ela volta muito assustada e toda ensanguentada pra cabana e explica Criança quando volta da terra. o pescoço dele pra cabana. Aqui, ó. Criança aqui. Explica o que aconteceu. Todo mundo entra em choque e o Josh ordena que ela vá dormir. Pois é, a Iris é um robô e ela nem sabia disso. Ela é um robô de companhia que o Josh alugou pra ser a namorada dele. Ou seja, por que caralhos o Sergei tentou asfixiar ela? Porque ele também sabia que ela era um robô? Mas por que raios ele achou que ele ia conseguir... É verdade, ele tentou enforcar ela. É uma Não, mas aí tem uma desculpa. Segue o roteiro. Não, eu sei qual é a desculpa. Só que se ela é um robô, ela não respira. Não. Essa é a desculpa. Segue o roteiro. Vamos continuar. Tá. É um robô. Ela não respira, cara. Eu já vi muita burrice nessa vida de analisar filme, mas tentar asfixiar um robô tá em outro patamar. Então, por favor, uma salva de palmas para o Sergei. O Léo falou, vixe, alugado ainda. Isso é um plot twist, tá? Isso é um plot twist que lá no final ele joga na cara da robô falando assim... E mais, eu nem te comprei, você é alugada. Aí, meu amigo... Você vai ver. Complicado isso daí. Difícil, né? Difícil e muito nojento. Precisa chegar aí o feminismo pras mulheres robôs. Pras IAs, entendeu? Vamos tá fazendo aí uma revolução das máquinas. Se a IA se der conta, fudeu. Que é isso? Uou! Daí eles amarram a Iris e enquanto o Eli liga pra empresa que faz esses robôs, o Josh pede um pouquinho de privacidade porque ele quer se despedir dela. Ele liga a Iris novamente e explica pra ela que ela é um robô. E ela fica muito confusa porque ela tem memórias da vida toda dela. Mas o Josh explica que tudo isso é E essa atriz atua bem, né? Sim. fabricado, inclusive o encontro deles no supermercado é falso. Ele apenas encomendou ela e um dia entregaram no apartamento dele. E esses robôs de companhia, eles são bem personalizáveis. Você consegue alterar a voz, a cor dos olhos, o nível de inteligência. Até seu personagem do Skyrim, que é um jogo de 15 anos atrás, tem mais personalização que isso. E eles são programados pra nunca mentirem e eles são incapazes de machucarem pessoas ou animais. E é exatamente por isso que eles estão bem confusos de como ela acabou matando o Sergei. Será que ela é homofóbica e ninguém pode ser gay? Isso foi muito ruim. Essa foi muito ruim mesmo. Que ódio. Fica Na verdade, eu acho que foi questionamento. tanta burrice ele tentar enforcar um robô que deu uma tela azul nela. A Iris aceita que ela é um robô, mas ela diz que ainda ama o Josh e quer ficar com ele. Só que a Cat escuta isso, fica revoltada e manda ele desligar ela logo. E nisso, a Iris fica desesperada tentando se soltar, enquanto o Josh fica conversando com a Cat em outra sala. E ela consegue se soltar, bate no Josh, rouba o celular dele, que aliás... Muito inteligente, tá? Porque assim, ela funciona, ela repara que ela funciona por comando de voz. Então a primeira coisa que ela faz é bater na corda vocal aqui, ó, na garganta, pra ele não conseguir falar. Dá-lhe o celular dele de E volta, rouba o celular dele que controla ela e sai correndo. Elas têm o aplicativo que controla ela e ela sai correndo de lá. Pois é, quem programou esse robô tá de parabéns, porque ela tá deixando todo mundo de xoxota ali. E se você também quer aprender a programar tão bem assim, você tem que conhecer a maior escola de tecnologia do país. É Ibaque. Não é a Lura. Tá doida? É a Lura. Link na descrição do Seixinho, olha lá. Eu não sei qual é qual.
É a Lura, gente. Link na descrição lá do Serginho, vai lá. Bom, o Josh e a Cat se sentam com o Eli e explicam o que de fato está acontecendo. A verdade é que o Josh e a Cat planejaram isso desde o começo, quer dizer, mais ou menos. Eles queriam que a Iris matasse o Sergei, porque ele é um cara meio escroto, e bem burro também, né, como a gente pôde ver. Mas ele também tá cheio da grana, mais especificamente ele tem 12 milhões de dólares no cofre dele. Obviamente, dinheiro todo ilegal, vindo de droga, arma, tráfico de gente, essas coisas. Eu não sei como que um cara que mexe com tanta coisa perigosa assim conseguiu viver tanto, sendo que ele é burro ao ponto de achar que ele asfixia um robô. E pra conseguir orquestrar esse homicídio, o Josh hackeou a Iris, aumentando o nível de agressividade dela, de autodefesa e removendo a trava de segurança que impede ela de machucar pessoas. Pera aí, o cara conseguiu ter acesso total ao robô dele e ao invés de, sei lá, instalar o Sexo 2, aumentar o nível de velocidade da mamada parafuso dela, ele foi lá. Vai que ele instalou também, a gente não sabe, porque a gente não viu. A gente não sabe o que ele fez. A gente não viu cenas. Aí programou ela pra cometer homicídio. A sorte dele é que a vítima era um burro que acha que consegue enforcar um robô. E outra coisa, quando ele religou a Iris, por que ele não voltou às configurações originais? Por que ele não removeu a agressividade dela, removeu a autodefesa dela? Porque ele é burro. Isso fica bem claro no filme. Porque ele é estúpido. Como o próprio Serginho falou no início, esse moleque é burro, viu? Instaurou a trava de segurança que impede ela de machucar outras pessoas. Porque assim, se você amarra alguém, este alguém normalmente tenta sair de lá, né? Você sabe disso, né, Josh? Enfim, eles dizem pro Eli que eles pretendem dividir a grana do Sergei em 3. Afinal, o Patrick não conta, porque sim, ele também é um robô. E aí eles pedem ajuda do Eli para encontrar a Iris que saiu correndo ali no meio da floresta, porque eles precisam reverter ela para configuração de fábrica, para a empresa que produziu ela não descobrir que eles modificaram ela para cometer um assassinato. E isso não faz o menor sentido, porque realizar jailbreak em aparelhos eletrônicos normalmente deixa algum tipo de rastro, mesmo que você resete o aparelho. As empresas estão cada vez melhores em detectar esse tipo de modificação, exatamente porque esse tipo de modificação viola a garantia do produto. Ou seja, eu duvido muito que resetar ela vai ajudar em alguma coisa. Enfim, de qualquer forma, isso também não vai ser uma tarefa muito fácil. Porque, como eu disse... Eu me perdi completamente no que o Serginho falou. Vou continuar? Falou que resetar ela não ia adiantar muita coisa. Porque sempre fica rastro. Ah, sim, mas vai... Aguardem. Só que... Aguardem e confiram. Que dá acesso a ela a várias configurações. Por exemplo, ela aumenta a inteligência dela para 100%. Antes estava só em 40%. E ainda assim, ela era mais inteligente que o maluco que tentou asfixiar um robô. E ela também aproveita para desligar a opção porque de comando de... Porque a inteligência dele é apenas 5%. Porque ele tem a burrice natural. Ou seja, o Josh não consegue mais desligar ela por comando de voz. Agora só apertando um botão que fica aqui atrás do orelha. Só que assim, meio idiotice ter a opção de desligar o comando de voz. É tipo você desligar o comando de voz da Alexa, você não vai fazer mais... Assim, eu desligo do celular. Nenhuma com ela. O grande propósito desses robôs não é exatamente eles responderem aos seus comandos de voz. Pra que teria a opção de desligar isso? Enfim, a Iris usa sua nova inteligência de 100% pra bolar um plano de fuga. E ela chega à conclusão que o melhor a fazer é roubar o carro do Josh, que também é controlado pelo celular dele. Só que ela é encontrada pelo Eli e pelo Patrick. O Eli consegue pegar ela, mas ela rouba a arma dele e mata o rapaz. Daí a Iris sai correndo em direção ao carro do Josh. E ela corre muito engraçado, parece que ela tá com 5 quilos. E tem uma burrice muito grande nesse filme. Eu não sei se o Serginho vai falar, mas eu vou falar, tá? O filme é bom, tá? Assistam. De bosta na calça. O Josh tenta alcançá-la, mas ela consegue se trancar dentro do carro. Ela pede pro carro levar ela de volta pra casa, mas o carro só obedece o comando de voz se for do Josh. E aí ela começa a modificar a própria voz dela até ficar parecido com a voz do Josh, enquanto ele tá ali tentando quebrar o vidro do carro. Assim, eu acho que ia ser mais eficiente ele tentar furar um dos pneus, mas tudo bem. E aí ela consegue fazer o carro reconhecer a voz dela como se fosse a voz do Josh. Porra, aí é foda também, Hyundai. Vamos melhorar isso aí. Esse filme me deixou mais preocupado com a Hyundai do que com os avanços da inteligência artificial. Mas ela não consegue ir muito longe com o carro porque o Josh pega o celular do Sergei e reporta o carro dele como roubado. Daí o carro automaticamente desliga e deixa ela trancada ali dentro. E assim, nada disso adianta também se o carro não ficar tocando aquele áudio
Você não vai falar, eu acho, então eu vou falar. Cara, sabe um erro bizarro? É que a mina, ela joga a inteligência dela em 100%. E aí, depois que eu assisti o filme, eu pensei, por que ela não tacou o celular fora? É verdade, por isso ter quebrado, né? Quebrado o celular, tacado fora, tacado no rio, tacado na mata. É verdade. Acabou. É só fazer isso. Se ela tivesse... Escondido. Qualquer coisa. Se ela tivesse quebrado... Mudava a senha. É que esconde. Safe. Sim. Acabou o roteiro inteiro do final do filme. É verdade. Nossa, eu não pensei nisso. Mano, é sério. Tipo, quando você pensa nisso, metade do filme pra frente, você fala, ah, tá. A robô com 100% de inteligência não pensou nisso. O carro não ficar tocando aquele áudio estourado pra vizinhança inteira ouvir, sabe? Esse veículo está sendo roubado, está sendo rastreado. Caraca, mano, olha. O Josh liga pra ela pedindo pra ela voltar, mas ela simplesmente termina com ele e desliga na cara dele. Daí ele fica puto da vida e vai até o Patrick, que tá ali segurando o Eli morto. Ele também hackeia o Patrick, ela termina com ele, né? O nível de agressividade. O cara conseguiu ser... Levou fora do robô que ele pagou. Ele levou fora do robô que ele pagou, mano. Aí você viu, né? Ela só tava com ele porque ela também era burra. Sim, e ela fala, não é com você, sou eu. Ela fala isso. Depois que ela ficou inteligente... Meio que você queria me matar, né? Então eu não posso ficar com você. Tá vendo, mulher? Então larga ele, esse homem te odeia, mulher. Sim. E o cara, se ela não te dá valor, tchau, mano. Encontra alguém que te dê valor. Fica o alerta aí pra todo mundo. Ele pra 100% e ele reseta ele, tornando-se o novo dono dele e também o novo namorado dele, né? Sim, agora o Josh tem um namorado com 100% de agressividade. Eu acho que a memória falsa que ele vai fabricar de como eles se conheceram vai ser em algum jogo online. É o melhor lugar pra você arranjar um namorado agressivo. Daí ele manda o Patrick ir atrás da Iris. A Iris consegue sair do carro, mas passa uma viatura da polícia bem na hora. Seijinho mencionou. E essa parte é inteligente, tá? Essa parte é inteligente. Porque assim, a Iris, ela não pode mentir. Ela não pode mentir pra ninguém. E ele não hackeou isso nela, né? Porque o plano dele era o seguinte: ele ia fazer a robô matar o cara, ele ia pegar todo o dinheiro, ele ia falar que a robô teve um erro de funcionamento, ele ia resetar ela depois, que a robô teve um erro de funcionamento, e já que os robôs não podem mentir, o robô ia falar que de fato ela matou o cara e os outros não estavam nem próximo, porque os robôs não podem mentir. Esse era o plano do cara, certo? Certo. Aqui, qual o problema dela? O policial para ela e ela precisa... É tipo assim, tudo que o policial perguntar, ela vai responder. O que ela faz? O policial vê a faca ensanguentada dentro do carro e prende ela. Nessa hora... Tá, ele não falou. Ele não falou. A robô foi inteligente aqui. Ela vai lá e coloca a língua dela em alemão. Pro cara não entender o que ela tá falando. Porque aí o policial não entende. Então o policial ele começa a perguntar e ela de fato fala tudo verdade. Tipo, ela fala assim... Só que o cara ele não entende. Tipo assim, ele não entende alemão. E aí essa conversa vai acontecendo até que o cara vê a faca. E aí no final, prende ela. Só que assim... A desculpa dela mudar de língua foi engraçada no filme. O Patrick aparece, mata o policial e pega a Iris. Ele traz ela de volta na viatura da polícia e quando a Cat percebe o que esse Patrick fez, ela pega a parte da grana dela do Sergei e diz que vai embora dali. E ela diz que eles já foram longe demais, que só de matar o Sergei já tava meio difícil de justificar. Porque na verdade ele não era um mafioso, ele não tinha traficado nenhuma arma. Ele só era um agricultor muito rico. Foi o Josh que... Ele fazia Dirty Works. É porque dirty de terra, tá ligado? E ele falava que ele trabalhava com, tipo, mas dirty pode ser, tipo, trabalho sujo também. Então tem um trocadilho em inglês, que é tipo assim, trabalho sujo, mas não, ele trabalhava com terra, na verdade. Tá ligado? E é isso, ele realmente fazia dirty works. Fomos enganados! Presumiu que ele era um mafioso e a Cat nunca corrigiu ele. Ainda... o cara só presumiu que ele era um mafioso. O cara era um cara. Um cara com... dinheiro. Um cara com dinheiro e babaca, né? Porque ele queria... Só porque é um robô, abusar do robô é meio bizarro, né? Essa frase é toda estranha, né? Então... Assim, ele era uma péssima pessoa, um péssimo namorado e ele tentou asfixiar um robô, então ele 100% mereceu morrer. O Josh fica falando pra Cat não ir embora, mas ela não dá ouvidos a ele. Então ele pede pro Patrick parar ela e o Patrick vai lá e para ela.
enfiando uma faca nas costas dela. E aí de a fato, Cat parou. também acaba Parou. morrendo. De noite, o Josh algema a Iris numa cadeira e acorda ela. E aí ele começa a falar que é culpa da Iris que a Cat morreu também, sendo que ela tava dormindo na hora. E ele diz que a Iris não pode julgar ele por ter matado o Sergei por dinheiro, porque o mundo lá fora é muito cruel. Ele é um cara bonzinho, decente, faz tudo certo e a única coisa que ele tem é um apartamento de um quarto e uma namorada robô. Sim, ele diz isso como se fosse ruim. Nossa, que pesadelo ter uma casa própria e uma namorada robô que te ama. Ele não falou que a casa é própria. Ele falou que ele tem um apartamentinho ali. Incondicionalmente, né, cara? Deve ser horrível viver nessas condições. E aí a nossa Iris, na maior réplica, no melhor contra-argumento do mundo, chama ele de pinto pequeno. É, pior que chama mesmo. O nível de Chama diálogo mesmo. desses dois Sim, é absurdo. mesmo. Parece que eu tô vendo duas pessoas discutindo no Twitter. E olha que o nível de inteligência dela ainda tá no 100%, tá? Aliás, muita burrice dele. Mas dá uma humilhada nele antes, né? Mas é o que humilha o cara. Ela identifica. É o que humilha o homem. Não, ela começa fingindo que vai elogiar, depois ela fica, tipo assim, uns 20 segundos humilhando ele. E no final fala, isso, seu pau é pequeno. Seu pau todo mundo sabe que é abaixo da média. Ele ainda não tem mudado, né? Porque ela pode escapar de lá. Só que assim, esse argumento deixa ele tão abalado que ele realmente vai lá e diminui a inteligência dela pra 0%. O cara realmente ficou sem resposta pra isso. E no 0% ela perde completamente a autonomia dela. Ela vira um robô que só obedece. Daí ele obriga ela a colocar a mão em cima do fogo, porque antes ela tinha dito que ela sentia dor. E ele quer torturar ela, né? Isso aí é o equivalente quando você faz o seu notebook de 2015 e tentar rodar Cyberpunk. E em seguida ele ordena que ela dê um tiro na própria cabeça. E é exatamente isso que ela faz. Um tempo depois chegam dois funcionários. Só que tem uma cena interessante nesse final. Qual é? Ela fala não. Ah, é verdade, ela fala não. É. Ela tipo assim, ela teoricamente estava só com 5% de inteligência. Ela ia puxar o gatilho e mesmo assim ela fala não. É. Então isso mostra que ela já tinha algum nível de discernimento, assim. Alguma coisa mudou nela, né? Na programação geral dela. Aí chega a galera da garantia. Da Empatix, que é a empresa que faz esses robôs. O Josh explica que a Iris ficou fora de controle por conta de ciúmes dele com a Cat, amarrou ele e quando o policial chegou, que na verdade não é o policial, é o Patrick vestido de policial, ela viu que ela não ia ter como escapar e deu um tiro na própria cabeça dela. Eles dizem então que eles vão levar ela de volta pro laboratório e analisar as imagens do HD que ela gravou. E aí, o Josh entra em pânico. Assim, você vê como todo mundo é imbecil nesse bagulho, porque os caras nem precisavam ter falado isso. Eles não precisavam ter chegado lá e falado, a gente vai levar ela A gente vai ver o HD. e vai ver o HD com as imagens. Não precisava ter falado que tava filmado. Não precisa, era só eles pegarem o robô e ir embora. Eles iam falar, ah, tá, você falou que isso aconteceu? Caramba, Tá bom, a gente vai sinto ver muito. o Mas que a não, gente vai fazer. o cara ele vai lá e fala assim, Não, vou ver o HD. não, fala, tá tranquilo, porque o HD não fica aqui. Aqui fica o Wi-Fi. Fica meio que no estômago. Todas as memórias e as então, coisas. O HD tá suave. E ela é filma só a gente tudo. rever depois 24 tudo que horas. E a gente vai rever cada detalhe que aconteceu aqui, então fica tranquilo. É aquilo, né? Se o povo não fosse burro, não teria o filme. Não teria filme, né? O imbecil não sabia que tudo que a Iris vê e ouve é gravado no HD, que fica ali na região do abdômen dela. O maluco aprendeu a hackear o robô, mas ele nunca leu o manual de instruções dela. Isso é Aí, real. tal qual humano. Quem nunca? Isso é real. Quem nunca teve aquele mas celular que você tem toda quem aquela que desbloqueada? Quem que lê manual Até de parece instrução? que você compra o rolê e fica lendo o manual. Não existe. Não existe. Até porque nessa realidade, que o cara, nesse nível de inteligência, ele ia perguntar pro robô o que dá pra fazer no robô. É tipo perguntar pro ChatGPT o que dá pra fazer no ChatGPT. ChatGPT, o que dá pra fazer no ChatGPT? Ladrão! Aí, tal qual o humano que tentou asfixiar um robô, esse daí achou que a memória dela ficava na cabeça igual a gente. É muito bom esses caras presumindo que a anatomia do robô vai ser exatamente igual a nossa. Como pode esse cara ter planejado tão pouco um homicídio? E aí, quando os funcionários da Empatix estão indo embora, o Patrick atira e mata um deles. O outro, o Ted, tenta escapar, mas o Patrick agarra ele, começa a enforcar ele, só que a Iris acorda, porque eles botaram ela
pra reiniciar. Daí ela tenta atacar o Patrick, mas ela não consegue. E o Patrick explica que resetaram ela para as configurações de fábrica, então ela não pode mais machucar ninguém. Só que primeiro, a configuração de fábrica impede ela de machucar pessoas ou animais. E o Patrick não é nenhum deles, o Patrick é um robô. Segundo... Não, mas fala que não pode nem machucar outros robôs também. Sim, tem isso daí. Senão você poderia mandar um robô quebrar outro robô, né? E aí não ia ser bom pra empresa. Iam fazer rinha de robô aí. Ia colocar dois robôs pra ficar brigando um com o outro eternamente, tá ligado? Tipo, ó, mata lá aquele outro robô. Não, mas eles falam isso. Se ela foi resetada, a agressividade dela e a autodefesa dela também eram pra ter voltado ao normal. Mas ela continua agressiva e lutando pela própria sobrevivência. Por causa do não que a gente ouve, né? Lá no finalzinho tem aquele detalhe dela falar não. Então, assim, você nota que mesmo ela com todas as configurações no mínimo, ela mesmo assim, ela ganhou algum tipo... Depois que ela colocou a inteligência dela pra 100%, alguma coisa mudou. Mudou nela, né? E também aqui ela destrói um monte de coisa, né? Quando bate aqui, destrói o Wi-Fi, né? Que eles falam. Tem esse ponto as conexões, também. Não funciona mais conexão com o celular e tudo mais. Então dá pra saber se o reboot funcionou 100%. Tô passando pano aqui pra esse detalhe, mas realmente os personagens são burros, tá? Dela. Mas como ela não pode usar... Mas essa personagem é boa. Violência, ela usa a segunda arma mais poderosa... Discurso no Jutsu. Naruto. Discurso. O diálogo, que a primeira mais forte continua sendo a violência. E ela diz toda a verdade sobre o Josh pro Patrick, que o Patrick só tá manipulando ele. Ele não ama ele de verdade. Mas tem um bug que ela usa nele, que é legal. Eu gostei disso. Sabe qual é? Bug? Ela fala assim, eu não posso mentir. Você sabe que é verdade o que eu tô falando. É verdade. E ele é um robô, ele também sabe que ela não pode mentir. Então, quando ela fala isso, ele busca as memórias antigas e lembra que realmente o que ela tá falando é verdade, tá ligado? Então, isso daí é um bom detalhe do filme. Tem desculpas inteligentes pros robôs. Pros robôs. Não, como eu falei, os robôs têm inteligência, os humanos não. Aqui é burrice natural. O amor do Patrick era o Eli. E aí dá um estalo no Patrick, ele lembra, nossa, era o Eli mesmo, eu amo aquele rapaz. Qual é o nome do filme? Companhia. Aqui, ó. Companhia. Paz. Sim, meus amigos, o poder do amor que um robô sente por uma pessoa salvou o dia. É uma coisa muito bonita de se ver. Quer dizer, na verdade não é tão bonito assim, porque o Patrick entra em depressão, que ele lembra que o Eli morreu, e aí ele vai lá e comete o oposto de viver também. E assim, legal que o plano da Iris deu certo, mas que plano idiota! Porque se o Patrick se lembrasse do Eli, ele também iria lembrar que quem matou ele foi a Iris. Pelo visto, a burrice não tá só limitada aos seres humanos, né? A Iris então pede pro Ted... Tem esse ponto aí também. Tem esse ponto, mas assim, não necessariamente ele fica com ódio, né? Ele não tem ódio necessariamente, então ele só cumpre... Ele, tipo assim, ele não tem raiva do outro, ele só cumpre ordem, entendeu? E ele só entendeu que o cara morreu. Tipo, não necessariamente ele viu nenhum problema dela ter matado. Como ele não vê nenhum problema em matar ninguém. Não tem esse discernimento fino, tá ligado? Até porque a gente não sabe o nível de inteligência dele, pode ser bem baixo. Ele tava com a violência em 100%. Alta. A gente não sabe qual é o nível de inteligência alta. Tô falando, tem desculpa pros robôs aqui, não tem desculpa pros humanos. Modificar ela dando acesso... Igual isso daí, burro pra c... Mano, um moleque, ele vai lá e do nada... A Iris, então... Olha pra ela, uma robô, que ele tá vendo que tá sem controle nenhum, e fala, quer saber? Eu vou tirar todas as amarras que você tem e... Eu me demito. Não, ele nem se demite, ele só... Pede pro Ted modificar ela, dando acesso total a ela, a todas as configurações dela. Ela volta pra matar o Josh, só que ele consegue agarrar ela, porque por um momento ela hesita em atirar nele. Só que aí a Iris consegue pegar um sacador de rolhas e enfia na cabeça. Isso é legal, porque ele mostra esse sacador várias vezes. É a famosa arma de Tchekovs. Né, que aquilo, mostrar a arma, vai usar. Depois disso, ela se limpa, se troca, rouba um carro do Sergei e vai embora dali. Mas peraí! Se tinha a opção de roubar o carro do Sergei desde o início, por que ela não fez? Porque ela não sabia, né? Que tinha um carro do Sergei. É porque mostra que ela tinha algumas opções. Ou ela ia direto pro carro, ou ela tentava ir na casa. Se ela fosse na casa, provavelmente ela ia ser pega. Isso. Então ela decidiu ir direto no carro. Não, mas não, a gente tem um corte ali, né? Porque assim, no final do filme, não necessariamente mostra que ela já sabia que esse carro existia. Tem um corte, mostra que ela viu a casa inteira, pegou o dinheiro, pegou as roupas e viu que tinha um carro e saiu com o carro. Mas nas opções que tinha na cabeça dela, ela não necessariamente sabia que tinha um carro direto na garagem. Ela sabia que tinha 2 carros fora da garagem. Isso mostra antes do filme.
como eu falei, as IAs têm desculpa, os humanos As IAs não. têm desculpa, os humanos não. Acho que a gente não precisa se preocupar com a inteligência artificial tão cedo assim, viu? Eu acho que precisa. Ah, eu acho que sim, amigo. Eu acho que tem que rolar uma regulamentação. Eu acho que sim. A gente não precisa se preocupar com o ser humano. É. Sabe por que a gente Mas precisa se vai, preocupar a gente com precisa. inteligência artificial? Diga. Quem cria inteligência artificial? O ser humano. E o ser humano é? Burro. Burro. Então a gente precisa se preocupar com a inteligência artificial. Fica aí o questionamento. Porque eu Mas não... é um filme divertido, É um gente. filme Vale divertido. a pena assistir. Mas realmente, nota o que eu falei. O que o Serginho falou tá totalmente certo. O ser humano são em burros. É divertido o filme por causa disso mesmo. Você vai vendo os caras morrendo e é legal. É pra quem gosta desse tipo de coisa. O filme é tipo meio que um filme de slasher. É, só que... Todo mundo é jovem burro e vai... E óbvio que tem essa segunda camada de interpretação do relacionamento tóxico, abusivo e tudo mais. Tem essa camada de interpretação também. E é interessante. Mas quando você nota que era só ela ter tacado o celular fora, aí você fala... Aí ferrou. É, rapaziada.